O atacante ídolo do Mengão acabou se tornando a última opção do ataque flamenguista com o treinador Tite. Empate em clássico no Brasileirão. Flamengo e Vasco empataram em 1-1 em clássico carioca válido pela 26ª rodada do Brasileirão Série A. Com o resultado, o rubro-negro carioca está em quarto lugar no Campeonato Brasileiro com 45 pontos conquistados. Porém, neste jogo uma situação chamou atenção. O treinador Tite decidiu colocar Carlinhos antes de Gabigol no ataque do Mengão. Era esperado que com a lesão de Pedro, o camisa 99 recebesse mais chances, mas ele acabou sendo preterido por Carlinhos. Tite explica a decisão. Na coletiva de imprensa, obviamente, Tite teve de responder o motivo de Gabriel Barbosa ter se tornado a última opção. O que surpreendeu foi a explicação do comandante em que foi relatado que a decisão não foi pela questão física e sim por opção técnica. O técnico comentou que durante as semanas, nos treinamentos, ele observou os centroavantes e fez a escolha. Ele ainda citou que o atacante que veste a camisa 22 foi decisivo em alguns jogos. Treinamento. Jogos, especificamente. Carlinhos decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético Mineiro com gol, decisivo contra o Vitória. Foi por isso essa opção, explicou o treinador flamenguista. Nós fizemos o gol com Carlinhos em campo. E o desempenho do Carlinhos nos outros jogos, foi isso que me levou a decidir, explicou Tite sobre a escolha dos atacantes. Isso mostra que Gabigol pode realmente estar sem moral no clube da Gávea, uma vez que mesmo sem ter o titular Pedro, ele ficou para trás de nomes como Carlinhos e até de Bruno Henrique improvisado. Rubro-negro sofreu 10 gols nos últimos 6 jogos do Campeonato Brasileiro. Em compensação, tem um dos melhores ataques da competição. Flamengo x Vasco. O Flamengo empatou com o Vasco em 1-1 no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra estava ganhando de 1-0, com Gerson, mas sofreu um empate no final da partida. No lance do gol, o zagueiro Léo Pereira estava no setor ofensivo, mas foi desarmado e o Cruz Maltino foi para o contra-ataque, o que acabou gerando o gol de empate. Com isso, o Fla somou apenas 1 ponto e foi a 45 na tabela de classificação. Além disso, a equipe viu Botafogo e Palmeiras vencerem na rodada e se distanciarem na ponta. Defesa do Flamengo. O Flamengo tem a pior defesa entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, com 29 gols sofridos. No total, a equipe teve a defesa vazada em 21 dos 25 jogos disputados na competição. Apesar da defesa, a equipe do técnico Tite tem o terceiro melhor ataque do Brasileirão, atrás apenas de Palmeiras e Botafogo. Com isso, o setor defensivo é o principal problema do time. Além disso, no recorte dos últimos 6 jogos na competição nacional, o rubro-negro sofreu 10 gols, com uma média de 1,6 tentos sofridos por partida. O saldo de gol na Série A é de 11. Treinador com passagem pelo futebol brasileiro deu declaração antes de enfrentar o rubro-negro carioca. Vacilo no final. O rubro-negro do Rio de Janeiro ficou perto de vencer um de seus maiores rivais e de quebra manter a diferença de pontos para o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo. Porém, na partida transmitida pelo Bolívia Flamengo, não foi isso que se viu. Mesmo tendo feito 1-0 com Gerson, o mais querido levou o empate do Vasco, em gol marcado por Felipe Coutinho, o primeiro em sua volta ao Brasil, e ficou 8 pontos atrás do Botafogo. Além disso, a situação de Gabigol acabou exposta e o atacante tomou uma decisão após entrar durante pouco tempo no Clássico de Milhões. Ele esperava ser titular com a lesão de Pedro. Treinador do Peñarol se manifesta. Enquanto Tite falou da decisão de dar preferência a Carlinhos, o próximo jogo decisivo do Fla entrou em foco. O Mengão inicia sua jornada nas quartas de final da Copa Libertadores da América na próxima quinta-feira 19 contra o Peñarol Uru. Aliás, Diego Aguirre, com passagens por times do Brasil, e hoje técnico dos uruguaios, acabou se manifestando. Há uma base de equipe óbvia e não deve haver muitas surpresas, independentemente de haver alguma variação. Temos opções, jogadores recuperados, só temos que nos preparar para ir ao Maracanã, iniciou após a goleada sobre o Rampla Juniors, Uru, por 4-0 pelo Campeonato Uruguaio no sábado 14. Ele foi além e mostrou confiança em sua equipe. Há muito tempo que imaginávamos este jogo, contra o Mengão, ainda antes de jogar com o The Strongest Ball. Ninguém vai ignorar a qualidade e o plantel que tem, mas estamos bem e vamos tentar fazer um grande jogo, sabendo que é definido no campeão do siglo. Tudo é possível, completou. Os comandados de Tite vêm tentando conseguir seu 4º título na história da competição continental. Porém, ainda há um árduo caminho pela frente e, primeiramente, tem que pensar em passar pelos uruguaios.
Os dois confrontos das quartas de final acontecem no Maracanã e no Campeão del Siglo, nesta e na outra semana, respectivamente. A intenção do time é conseguir uma boa vantagem para o jogo de volta no Uruguai. Atacante entrou aos 37 minutos do segundo tempo no lugar de Arrascaeta. Flamengo tropeça no Brasileirão mais uma vez. O Flamengo viveu uma noite complicada neste domingo, 15. O rubro-negro, apesar de ter dominado grande parte da partida e aberto o placar, viu o Vasco empatar nos minutos finais no Maracanã. Com o resultado, o mais querido se distancia ainda mais da briga pelo título do Brasileirão. Hoje, a distância do Fla para o líder Botafogo já é de 8 pontos. Isso porque o rival tem 53 pontos enquanto a equipe de Tite aparece com 45 na quarta colocação. Palmeiras em segundo com 50 e Fortaleza em terceiro com 49 fecham o G4. Agora, o Flamengo vira a chave e começa a pensar na decisão das quartas de final da Copa Conmebol Libertadores. O adversário será o Peñarol e o primeiro jogo será no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 19, e a volta na quinta-feira seguinte, 26, no Uruguai. Porém, os baixos desempenhos do Flamengo neste Brasileirão não é o único assunto dentro dos bastidores da Gávea. Isso porque, com o contrato perto do fim, Gabigol voltou a ser questionado no mais querido. E a situação do atacante é cada vez pior sob o comando do técnico Tite. Gabigol vira a terceira opção no ataque do Flamengo. Isso porque mesmo com a lesão de Pedro, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo, Gabigol é apenas a terceira opção no ataque do Flamengo. A situação tem abalado muito o profissional. Com Pedro fora, o titular do Fla na posição virou Bruno Henrique, que deixou os lados do campo para ser o novo camisa 9. Quando o treinador resolveu tirar o velocista, quem assumiu a vaga foi Carlinhos. Gabigol foi chamado por Tite para entrar na partida quando o relógio já marcava 37 minutos do segundo tempo. Para complicar ainda mais a situação, o atleta entrou em outra função, na vaga de Arrascaeta. O camisa 99 no total. Jogou por apenas 10 minutos e teve pouco tempo para mostrar que pode dar a volta por cima e ainda conseguir a tão sonhada renovação de contrato no Flamengo. Ao ser questionado dobro porque Gabigol vem sendo apenas a terceira opção no time de Tite, o técnico voltou a explicar que o campo fala, treinamento e jogos, especificamente. Carlinhos decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético Mineiro com gol, decisivo contra o Vitória. Foi por isso essa opção. BH decisivo contra o Bahia, gol. Nós fizemos o gol diante do Vasco, com Carlinhos em campo. E o desempenho do Carlinhos nos outros jogos, foi isso que me levou a decidir, concluiu. A ausência de Pedro foi claramente sentida no clássico contra o Vasco, onde foram criadas muitas chances, mas com um poder de decisão abaixo. Desperdiçou oportunidades. Mesmo sendo dominante em campo, o Flamengo acabou sofrendo o empate diante do Vasco nos minutos finais da partida. Com isso, a partida terminou empatada em 1-1, em confronto disputado no último domingo 15, pelo Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Tite, a equipe apresentou um desempenho contundente, mas a ausência de um centroavante acabou sendo determinante pelo resultado. Isso porque Carlinhos e Gabigol, que virou terceira opção para o técnico, não apresentaram um desempenho confiável em campo. Por conta disso, inclusive, o camisa 99 entendeu que não tem mais espaço na equipe e por conta disso, já vem viabilizando a sua saída e buscando possíveis clubes, já que ele entende que seu tempo no rubro-negro chegou ao fim. Preocupação nos bastidores. O clássico, além de servir para mostrar alguns pontos fracos da equipe, que acabou sofrendo o empate diante de erros individuais, apontou o quanto os jogadores que Tite tem à disposição em campo não conseguem suprir a ausência de Pedro. Desta forma, o nome voltou a ganhar força nos bastidores do mais querido para a temporada, buscando uma chegada imediata. Choupo-Moting, que está livre no mercado e pode ser uma opção para a equipe nesse momento, já que o discurso internamente era que a gestão iria buscar soluções para a ausência do camisa 9 nos bastidores. Entretanto, a última partida mostrou que não será fácil assim. Desta forma, entende a necessidade de recalcular a rota e voltar a olhar no mercado. Com o fechamento da janela de transferência, as opções acabam ficando limitadas e pode buscar apenas a contratação de jogadores livres no mercado. Por conta disso, dentre as opções a equipe que vem ganhando mais força é Choupo-Moting. Aos 35 anos, o atacante está livre no mercado desde que chegou ao fim o seu contrato com o Bayern, em julho. Vale destacar que o nome do jogador chegou a ser especulado antes, mas a diretoria priorizou os jogadores que tinha à disposição no elenco.